O senador Eduardo Girão já marcou a data da convenção do seu partido, o Novo, dia 3 de agosto, para a homologação da sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Ele ainda não definiu quem será o seu companheiro de chapa para ser o candidato a vice-prefeito. Tudo indica que o Novo não fará coligação com nenhuma outra agremiação e, consequentemente, terá uma chapa pura, candidato a prefeito e vice-prefeito do mesmo partido. O senador garante que terá uma chapa completa de candidatos à Câmara Municipal. No total, são 44 candidatos à Câmara Municipal. Isso porque a legislação eleitoral diz que cada partido, para a eleição proporcional, eleição de vereador, não pode haver coligação partidária. A coligação só pode acontecer se for para a eleição majoritária, eleição de prefeito. Assim, um partido pode ter uma chapa própria de candidatos a vereador e para a prefeitura votar num candidato de outro partido. Não há coligação para a eleição proporcional. Pois bem, o senador deu uma entrevista para nós aqui da TV da Transparência, falando da oficialização da sua candidatura e desses outros temas. Vamos ouvi-lo. Porque no dia 3 de agosto nós vamos fazer a nossa convenção lá no Hotel Mareiro, né, com a presença aqui de grandes nomes do Partido Novo nacionalmente, para oficializar a nossa candidatura, os candidatos nossos a vereadores, chapa completa do Novo, né? Então, a primeira vez que o Novo... Quando o senhor diz chapa completa, é porque não vai ter aliança para um outro partido indicar... Chapa completa que eu digo é que nós vamos ter uma chapa para os 44 vereadores. 44 vereadores, candidato a prefeito, a questão de vice, né? Claro que eu sou do diálogo, né? E sem absolutamente perpassar os princípios e valores, a gente dialoga. Eu dialogo bem com o capitão Wagner, dialogo bem com o André Fernandes, deputado, né? Então tem um espectro aí que dá para a gente buscar, quem sabe, alguma composição no nome da vice. Mas acreditamos muito, com todo respeito aos demais candidatos, que nós temos uma proposta definida para Fortaleza, né? Nós temos andado nos bairros, conversado com as comunidades, com os setores produtivos, né? Para que a gente possa trazer mais gestão eficaz para dentro de Fortaleza. Então, menos impostos, menos politicagem, né? Barganha, toma lá da cá, melhores qualidades de serviço, né, para a população, e acredito que menos Estado mais enxuto. Bom, hoje, sábado, 6 de julho, é uma data muito importante para os prefeitos que são candidatos à reeleição. A partir de hoje, eles não mais poderão participar de nenhuma solenidade de inauguração de obras. Aliás, não só eles candidatos a prefeito, todos os candidatos a partir de hoje, 6 de julho, não poderão participar de eventos que, de qualquer modo, tenha alguma conotação político-eleitoral. É o que diz o item 6 do calendário eleitoral para este dia, para 6 de julho, o sábado. Diz o seguinte: data a partir da qual é proibido a candidata ou candidato comparecer a inaugurações de obras públicas.
O restante do dia tem várias outras limitações para os candidatos. Eu comentei isso no nosso programa de ontem. Vamos ouvir. Sábado, o calendário eleitoral tem várias determinações. Começa dizendo que 6 de julho, sábado, 3 meses do primeiro turno de votação. 1. Data a partir da qual, até o dia 6 de janeiro de 2025, órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, poderão ceder funcionárias e funcionários à Justiça Eleitoral em casos específicos e de forma motivada, quando solicitadas pelos tribunais eleitorais, aplicando-se esse calendário para as unidades da federação que realizarem apenas primeiro turno. Esse prazo de cessão de servidores, que termina no dia 6 de janeiro, nos municípios onde não acontecerá um segundo turno, é um pouco menor do que para os municípios onde acontecerá segundo turno. Nestes, o prazo de cessão de servidores estende-se até 27 de janeiro de 2025. 2. O dia 6 de julho, a partir do qual e até a posse das eleitas e dos eleitos, é proibido às agentes e aos agentes públicos, servidoras e servidores ou não, na circunscrição do pleito, sob pena de nulidade de pleno direito, nomear, contratar ou por qualquer forma admitir, dispensar sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda de ofício, remover, transferir ou exonerar pessoa servidora pública, ressalvadas a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. Também ficam proibidas estas nomeações para esses órgãos. Ainda proibida a nomeação das aprovadas e dos aprovados em concursos públicos homologados até 6 de julho de 2024. Os concursos que forem homologados até amanhã, os aprovados não poderão ser convocados. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Executivo, exceção, e a transferência ou remoção de ofícios de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários. Item 3 do calendário eleitoral para o dia 6 de julho, a partir de amanhã, data a partir da qual, até a realização das eleições, são proibidas
às agentes e aos agentes públicos, servidoras e servidores ou não, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade absoluta, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública, objetiva e formalmente justificadas. Com exceção da propaganda de produtos e serviços com concorrência no mercado, fica proibido os entes públicos, municipais, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Também é proibido fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e de funções de governo. O dia 6 de julho também é a data a partir da qual os agentes públicos devem adotar as providências necessárias para que o conteúdo dos sítios, canais e outros meios de informação oficial exclua nomes, slogans, símbolos, expressões, imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. A partir do dia 6 de julho, também é vedada na realização de inaugurações de obras públicas ou divulgação de prestação de serviços públicos, a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Também a data a partir da qual é proibido a candidata ou candidato comparecer a inaugurações de obras públicas. São as vedações do calendário eleitoral a partir de amanhã, sábado, 6 de julho, 3 meses antes da votação do primeiro turno. Na próxima segunda-feira, no dia 8, termina o prazo para as câmaras municipais, todas as câmaras municipais do Brasil, dos mais de 5.600 municípios brasileiros. Até segunda-feira, elas podem encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral dos seus respectivos estados uma proposta de plebiscito, para que os eleitores da cidade decidam
sobre o questionamento que a Câmara fizer. Isso é uma inovação na eleição de prefeitos, que foi criada com uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 111, que é de 28 de setembro de 2021, que diz logo no seu primeiro artigo: serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. A Câmara não pode propor um plebiscito onde ela faça várias indagações aos eleitores. Não. Ela deve fazer o mínimo, 1 ou 2 no máximo. E terá que ser sim ou não. Qualquer assunto. Por exemplo, os eleitores de Juazeiro do Norte. A Câmara Municipal de Juazeiro pode pedir ao Tribunal Regional Eleitoral que inclua na urna eletrônica lá de Juazeiro do Norte, dos vários locais de votação de Juazeiro do Norte, uma indagação. Por exemplo, os eleitores de Juazeiro querem mudar o nome da cidade de Juazeiro do Norte para Juazeiro do Padre Cícero ou Padre Cícero do Juazeiro do Norte. Eles podem fazer essa indagação e os eleitores dirão sim ou não. Se disserem sim, se aprovarem esse plebiscito, aí a cidade mudará de nome, sem passar por aquele protocolo que tem hoje para o município mudar de nome. Tem que passar pela Câmara, tem que passar pela Assembleia, tem que passar pela sanção do governador. Com esse plebiscito, não tem nada desse protocolo. A Câmara Municipal faz o pedido, o TRE inclui lá, além dos números dos candidatos do município, prefeitos e vereadores, inclui essa indagação. E o eleitor vota sim ou não. Aqui em Fortaleza, se os vereadores quiserem, ainda podem fazer, eles podem fazer uma sessão extraordinária e decidirem sobre isso, porque eles já estão de recesso. Pode fazer uma indagação, por exemplo, se os eleitores de Fortaleza querem que todo o transporte coletivo em todos os ônibus que circulem na cidade tenha que ter ar-condicionado. É uma indagação. Se os eleitores optarem por sim para essa indagação, se a Câmara fizer, aí o município terá que exigir dos permissionários a colocação de ar-condicionado em todos os ônibus. Se os eleitores de Fortaleza quiserem dizer que não queremos que a CAGES seja administrada pelo governo do estado, ela tem que ser administrada pelo município, porque ela é um órgão do município de Fortaleza. Aí a prefeitura tem que cancelar a concessão feita ao estado. E assim por diante, qualquer uma outra indagação. Mas a quase totalidade dos municípios do Ceará não está fazendo nenhuma indagação. Será descaso dos vereadores? Será desinformação? Eles não sabiam que podiam fazer isso?
Ou será que eles não conheçam nenhum problema do município que precise que uma decisão popular do eleitor seja importante? O certo é que nós estamos perdendo uma grande oportunidade de começarmos a exercer plenamente a cidadania. Podemos ter a democracia realmente mais participativa. Existe na Constituição brasileira, desde 1988, quando ela foi promulgada, o Instituto do plebiscito, do referendo, mas nós não utilizamos esse instrumento. Nós não participamos da governança do país, do Estado e dos nossos municípios. Eu recebi uma informação, não é privilegiada, é uma informação que qualquer brasileiro pode receber do Tesouro Nacional. Você pode ir lá no site do Tesouro, fazer o seu cadastramento e mensalmente você recebe informações do Tesouro Nacional. Essa informação que eu recebi na sexta-feira diz respeito à liberação de recursos para os municípios brasileiros. Não são apenas os municípios cearenses, todos os municípios brasileiros. É o Fundo de Participação dos Municípios. É um recurso que o governo federal libera mensalmente, do mesmo modo que ele libera para os estados com o nome de Fundo de Participação dos Estados, FPE. O Fundo de Participação dos Municípios é FPM. Pois bem, o detalhe que me chamou a atenção e que, por certo, chamará a atenção de muitos outros cearenses e brasileiros, é que para o governo, para definir a cota parte de cada um município brasileiro, que vai desde a população, desde o número de comércio, de indústria, de uma série de coisas que compõem o grosso da formação dessa cota parte. Então, o governo libera do que ele recebe do imposto de renda, o que ele recebe do imposto de renda que todos nós brasileiros pagamos, imposto de renda. Quem ganha, todos os brasileiros, desculpa, mas quem ganha um salário mínimo, que é a maioria realmente da população, não paga o imposto de renda. Mas quem ganha a partir de 3 salários mínimos, também, que é uma quantidade expressiva de brasileiros, paga o imposto de renda. Os mais ricos pagam mais e os mais pobres, os que estão ali no limite, que começam a pagar, pagam menos, mas não é tão insignificante. Vai lá uma parcela de 17,5% do que você ganha. Se você ganha R$5.000, é um bom dinheiro que o imposto de renda, o leão, toma 17,5%. Mas veja bem, esse dinheiro sai, repito, do que o governo federal arrecada do imposto de renda e arrecada do IPI. O IPI é o Imposto de Produtos Industrializados. São os produtos produzidos pela indústria nacional. Todo produto da indústria nacional paga o Imposto de Produtos Industrializados.
Mas vejam a disparidade de imposto de renda. O governo federal arrecada para distribuir a parte com os municípios. O arrecadou, no ano compreendido entre 1º de julho do ano passado, 2023, de 1º de julho de 2023 a 30 de junho, mês 6 de 2024, o governo federal arrecadou de imposto de renda 7 bilhões e 400 bilhões de reais. E de IPI arrecadou apenas 684 milhões. Nós brasileiros pagamos de imposto de renda muito mais do que a produção industrial brasileira paga pelo que vende, pelo que produz no nosso país. É uma disparidade muito grande. O normal seria que o IPI fosse um volume de recursos muito maior do que o imposto de renda, mas é exatamente o contrário. Por isso é que a nossa população, a quantidade de brasileiros desempregados sem trabalhar é muito grande, porque a indústria não está produzindo para gerar recursos de impostos para a União. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã de sábado, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.